Boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje trazendo um tema aqui extremamente relevante aqui para a operação de shopping center. Hoje o objetivo do vídeo de hoje é falar sobre escadas rolantes e elevadores. E para isso nós trouxemos aqui um consultor técnico, o diretor da empresa Vertical Consultoria, Cláudio. Muito boa noite, Cláudio. Você já pode começar se apresentando, falando um pouco aí da sua experiência aí com escadas rolantes e elevadores. Boa noite, Daniel, tudo bem? É um prazer, né, falar contigo aí, né, e um prazer também participar dessa live aí, né, e poder contribuir um pouquinho, né, com a experiência que a gente já tem. Depois que passa dos 30, a gente não comenta mais não, né? Quantos anos de experiência tem? Só posso falar que é um pouquinho mais de 30. Mas a gente já tem uma experiência boa, né, nesse setor, desde a área de projetos, a área também, né, vamos dizer assim, de manutenção durante vários anos. Fui empresário do setor também, né, durante vários anos. Sou aqui de BH, né, Uai, né, como você também. Como eu E, também. e a gente tem, né, vamos dizer, tem uma vivência grande, né, e também trabalhei muito multinacional também, em cargo de gerência, né, então a gente tem uma vivência grande e quer, né, contribuir um pouquinho, né, para poder esclarecer, porque na área de elevadores existe muito mito, né, e muita informação errada, muita coisa, né, vamos dizer assim, desconexa, né, e a gente podendo contribuir, né, vai ser um prazer. Não, muito, muito bacana. Para a gente dar aqui um pontapé inicial, né? Vamos falar uma coisa aqui rotineira aqui, que os shoppings sempre se deparam em algum momento, né? Que é a questão do resgate, né? Do elevador que paralisou ali com passageiros dentro, né? A gente já viu algumas práticas no mercado que não são nem sempre das melhores, e às vezes colocam em risco até o próprio usuário. E eu queria que você falasse um pouquinho de. Tem alguns pontos que aí, seja o bombeiro civil do shopping, ou seja, alguma pessoa ali da manutenção, ele verifica que o elevador está nivelado, né? Ou seja, com o nível ali daquele pavimento, e ele vê ali uma possibilidade de abrir essa porta e fazer o resgate sem ter a presença ali do técnico especializado da empresa responsável pela manutenção dos elevadores. Eu queria que você falasse um pouquinho justamente dessa prática, dos riscos que envolvem uma intervenção desse gênero que pode gerar aí transtornos aí muito maiores. Na realidade, essa responsabilidade, né, ela é da empresa mantenedora, né? Então, é muito importante observar, geralmente em cidades menores, né, não é o caso do Rio de Janeiro, né, que é a capital, né, mais verticalizada do Brasil, não sei se você sabia disso, né, mas é a capital mais Não. verticalizada, né? Então, vem até de São Paulo, né? Então, geralmente não, a responsabilidade ela é exclusiva ela é exclusiva da empresa mantenedora. E essa empresa, tá? Ela tem que prestar, nesse serviço de prontidão, né, 24 horas em caso de passageiro preso. Esse resgate, como você falou, ele pode ser feito, eu recomendo esse resgate, se o elevador, existe uma zona de destravamento de porta. Essa zona de destravamento de porta é que o elevador abre normalmente, é 20 centímetros acima ou 20 centímetros abaixo de um piso de qualquer andar. Né? Nessa condição, a porta se abre, os passageiros conseguem abrir a porta. Tá? Agora, acima disso aí, eu recomendo que o resgate seja feito até 50 centímetros, ou superior ou inferior. Né? Caso contrário, eu recomendo que seja deixado, né, vamos dizer assim, a não ser em casos muito específicos, né, de extrema urgência, mas que seja, vamos dizer assim, que a empresa mesmo faça o resgate, porque senão o próprio shopping, a administração, vocês podem estar assumindo uma responsabilidade em caso de da ocorrência de algum incidente ou acidente que na realidade não é sua. Contratualmente, né, a realidade é deles. E a cidade do Rio de Janeiro ela tem uma peculiaridade. Algum tempo atrás, né, eu pesquisando aqui na internet, eu vi que o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro eles têm um procedimento técnico para resgate de passageiros. Né? Até se você olhar na internet e alguém interessado procurar buscar isso aí, né, eles têm os procedimentos com fotos, com todas as situações, é um negócio muito interessante. Né? Então, o que eu aconselho é que esse procedimento, né, seja de responsabilidade, né, seja executado pela empresa, né, por algum preposto da empresa, né, e caso extremo, a gente sabe que o shopping também, né, vamos dizer assim, são muitas pessoas e tal, então pode ser feito, né, e um dos mitos na área de elevador é justamente na hora que estiver fazendo o resgate, abrir a porta do elevador, o elevador voltar a energia, né, o elevador pode esmagar alguém, não. Essa possibilidade não existe, né? A não ser que Não haja, tem. vamos dizer assim,
total falta de manutenção preventiva, né, para ocorrer uma coisa dessa, mas isso eu nunca ouvi falar, entendeu? O que ocorre é que quando o resgate é feito por terceiros, né, o elevador está desnivelado, na parte frontal, né, na parte frontal ali da porta da cabine, da soleira da cabine, onde tem alumínio, onde a porta corre, né? Aquela porta automática, você tem ali uma chapa que o usuário não vê, entendeu? Então, quando falta aquela chapa, por norma, aquela chapa ela não tem uma altura suficiente, o que pode acontecer? E acontece, isso aí é um índice, né, vamos dizer assim, de acidentes, a pessoa pula, né? Principalmente no caso do shopping, não, porque você já tem uma equipe treinada, você já tem, né? Mas vamos falar aqui para prédios em geral, pessoas que possam estar nos ouvindo aqui, né? Com certeza moram em condomínios, né? E você pode pular e cair, né? Vamos dizer assim, um pêndulo ali, na hora que você pulou, né? O peso do seu corpo ali vai, né? E não tendo essa chapa, conforme a altura ali, você pode cair dentro do poço. Geralmente os acidentes, nesses casos, são fatais. Entendi. Não, essas orientações são bastante válidas, né? Porque, obviamente, que a primeira preocupação de qualquer empreendimento ou de qualquer situação que você tem é com a segurança, tanto da pessoa que vai fazer o resgate, quanto da pessoa que está, né, no interno elevador, né? E a preocupação maior, é o que você colocou, era justamente dessa movimentação da cabine, né? Ou seja, essa cabine com porta aberta, o risco que se teria se caso ela pudesse se movimentar, né? Ou seja, se hoje a gente tem noção que existe ali todo um dispositivo de proteção e segurança para que está intertravado, né, com essas portas e esses sistemas. E eu acho que a maior preocupação, principalmente de shopping, é justamente essa, né, no caso, um resgate de uma cabine dessa se mover. Eu não sei se hoje você entende que isso é uma prioridade menor disso acontecer, né? Não, hoje, eu não, na realidade, né, existem muitas falhas de manutenção. Né? Infelizmente, o mercado nacional existe uma carência muito grande de mão de obra. Né? Então, um dos grandes problemas, eu que atuei nessa área durante vários anos, né? Depois eu tive, nós, né, que eu tinha mais dois sócios, tivemos uma oportunidade na época, a Otis estava comprando empresas no Brasil inteiro e a gente vendeu para o Grupo Otis. Essa até de sociedade, que a empresa estava bem situada aqui em Belo Horizonte, no ano de 2002, era a maior que tinha aqui. Né? E vendemos para a Otis. Então, mas eu não tenho e um dos motivos, né, concluindo o raciocínio, um dos motivos que eu não voltei para essa área é justamente a falta de mão de obra qualificada. Né? Esse é o grande problema. Porque o que acontece? As pessoas os técnicos, né, vamos dizer assim, mais experientes, eles vão aposentando. E as empresas elas não têm interesse, né, em treinar os técnicos mais novos, né, em tecnologia já ultrapassada. Né? Ou prédio, né, vamos dizer assim, o shopping, né, ele moderniza os seus elevadores, ou daqui a algum tempo vai ficar defasado a nível de tecnologia, não? Então, não que o elevador não funcione bem, mas que as pessoas, né, vamos dizer assim, que vão prestar o atendimento, na grande maioria, não vão estar capacitadas para trabalhar com o nível de tecnologia. No caso de vocês aí, não, que você já tem elevadores microprocessados, né? Tantos com casa de máquinas e sem casa de máquinas, não é o caso, né? Mas eu estou dando aqui uma visão mais geral, né, para o usuário do elevador aí, para que ele possa também, né, ter uma ideia, né? Oh, poxa, será que está acontecendo comigo aqui, né? Ok? Sim, verdade. E falando um pouquinho aqui, já que você abordou o tema aí de manutenção de elevadores, na sua visão hoje, quais são os itens mais críticos que têm maior problema de paralisação dos equipamentos, né? Na minha vivência, por exemplo, eu vejo muito problema do sistema de portas, né? O sistema de portas, muitas das vezes, é o maior número de chamados hoje, pelo menos da minha vivência, né? Eu queria que você compartilhasse um pouquinho disso, de quais são os itens ali que você julga mais críticos ali, que as pessoas devem prestar atenção aí, principalmente com relação à manutenção preventiva. Na realidade, o sistema de portas é o item, né? O, é o item, vamos dizer assim, de causador de maior nível de problemas, né? Nível de paralisações não programadas em elevadores. Então, você tem, vamos dizer assim, o sistema de portas, né? No shopping as portas são automáticas, né? A porta da cabine é automática e a porta do pavimento ela é simultânea. Ou seja, como é que funciona isso? Uma porta, né, ela arrasta a outra. Então, ela se conecta e uma, né, no mesmo sentido, ela arrasta a outra, né, para poder fazer o sistema de abertura. Isso se não tiver bem regulado, se não tiver, né, não tiver a manutenção preventiva, né, principalmente elevadores mais antigos. Né, tem elevadores mais antigos também, de residências, que as portas não são automáticas ainda, ou simultâneas, melhor dizendo, que são as de pavimento. Né? Então, essas portas, elas podem, né, causar, né, vamos dizer assim, algum problema, né? E
e esse problema realmente são problemas de falhas, né? Principalmente falhas de contatos, né? Falhas de contatos elétricos, né? Então necessita de uma manutenção preventiva adequada para evitar esse tipo de problema e evitar também, né? Mas e evitar também paralisações, né, não programadas. Não, é legal. A parte de, igual você colocou, né, de manutenção, desse sistema de portas, hoje, nós de shopping center temos a dificuldade, porque muitas vezes a gente está atrelado a um contrato de manutenção, e é difícil no dia a dia, com tanta prioridade, tanta coisa a ser feita e acompanhamento, você conseguir acompanhar no detalhe e você ver realmente se a manutenção preventiva ela está sendo feita, né, da maneira correta e se seu equipamento está sendo bem manutenido. Isso é difícil. E um trabalho legal, assim, interessante que a Vertical Consultoria coloca é justamente essa visão para nós tomarmos decisão de como é que está o equipamento, né? Ou seja, ele pega ali aquelas normas vigentes, dá uma abertura mais até, digamos, simplista, para você consegue entender a pessoa, não precisa ser totalmente técnica ali, ou seja, dominar a técnica dos elevadores, para ele conseguir entender e ver os itens críticos ali, de acordo ali com os índices, né, de baixo, médio e alto. Queria que você comentasse um pouquinho desse trabalho que vocês fazem, da importância, né, de como você enxerga que vocês podem contribuir para melhorar a operação e a manutenção dos equipamentos aí de elevadores. Na realidade, o trabalho que a gente faz, né, é um trabalho preventivo, né, e para poder, evitar, né, vamos dizer assim, a incidência de problemas. Então, o que que ocorre? As manutenções preventivas, primeiro eu queria citar um ponto aqui, por exemplo, nosso país, né, o serviço de consultoria em transporte vertical, né, em elevadores, né, elevadores de passageiros, ele é um serviço que não é tão divulgado assim, né? Tem consultores no país, mas é um serviço que demanda de muitos anos de experiência, demanda de conhecimento técnico, né? Eu também faço parte do grupo de normas da ABNT, o CB4, né? Elevadores. Então, demanda, vamos dizer assim, é uma coisa que demanda de prática também, de campo também. Não é só uma questão teórica que, por exemplo, um engenheiro recém-formado formou hoje, né? Ele tem, vamos dizer assim, ele está habilitado para poder fazer um laudo, está habilitado para poder fazer um acompanhamento, mas não tem, né, vamos dizer assim, a experiência necessária. Então, a gente verifica, porque o que ocorre em função disso é que existe, né, vamos dizer assim, uma redução, né, vamos dizer assim, nos quadros funcionais, nos quadros técnicos da empresa, né, pessoal, muito grande. A gente viu isso nos últimos anos, tanto em empresas multinacionais como em empresas menores, né? Então, o que a gente vê muitas vezes é que o tempo, né, vamos dizer assim, destinado, né, o tempo destinado para a manutenção dos elevadores, ele é muito pequeno, entendeu? Então, tem prédios que a gente dá assessoria, né, assessoria contínua, principalmente prédios comerciais, né? E nesse tempo, o que que ocorre? Você chega lá, um técnico, vou dar um exemplo aqui, um prédio comercial, por exemplo, com 4 elevadores, 20 andares, o cara leva 1 hora para fazer a manutenção dos 4. Então, você vê que não tem. E, com o passar do tempo, os problemas vão ocorrendo, né? Então, a gente faz uma avaliação, que é um diagnóstico dessa manutenção, né? A ideia não é, vamos dizer assim, de criminalizar a empresa que está lá, muito pelo contrário, né? É de trazer uma alternativa técnica, né? E trazer também uma orientação técnica para que a empresa possa melhorar o padrão de atendimento, né? Mas, caso isso não ocorra, né, no decorrer do tempo, né, existe a hipótese de troca, né? Mas para se trocar elevadores, trocar de manutenção de elevadores, também tem que ter um cuidado, né? Porque o que acontece? Eu, dando uma palestra alguns anos atrás, né, no dia do síndico, o que aconteceu? Me perguntaram, né, falaram, como é que eu faço para escolher uma empresa de manutenção de elevadores? Né? Vou dizer, boa, né? Então, essa acho que é a grande dúvida da maioria das pessoas. Eu peguei e falei, olha, você pega, né, você vai pedir uma relação, né, vamos dizer assim, uma referência, né, uma referência de onde eles dão manutenção, os prédios que dão manutenção, pedir os contatos, ligar para os clientes, né, em alguns casos, se for possível também, ir até pessoalmente, né, conversar, e a pessoa pegou e falou, olha, já fiz isso e não deu certo. Eu falei, então, eu já sei qual que é o seu problema, tinha esquecido de uma coisa, né? Você tem que olhar também, né, a origem dos técnicos daquela empresa. Geralmente, os técnicos, né, de empresas de manutenção, eles são formados
né, empresas multinacionais. Então, eles saem dessas empresas, né, e formam, né, a empresas de manutenção. Só que eles têm vamos dizer assim, uma qualificação técnica, né, que já está, vamos dizer, focada em um determinado tipo de elevador, A, B ou C, né? E quando pegam outro tipo, eu falo, o que deve ter acontecido é o seguinte, é que o técnico, né, é muito bom no elevador A, só que o seu é o B, é de outro fabricante, né? E ele não deu conta. Ele falou, foi isso, né? Foi com 4 meses, estava pior do que a outra, eu tive que dispensar, né? Então é importante saber essa origem, saber o tempo de empresa, né? Fazer uma pesquisa mais detalhada, para depois não ter surpresa no futuro, entendeu? Não, bacana. Esses detalhes são extremamente importantes, até porque, né, a gente quer uma coisa duradoura e uma coisa confiável, né? Então, é difícil e o laudo que vocês fazem, ele é muito completo, do ponto de vista até de norma e muitas das vezes tem pontos que talvez pessoas, por exemplo, como eu, que pega, né, o gerente de operações, pega aquele relatório, achava que estava sendo atendidas, né? Porque você parte do pressuposto que a instalação ela foi feita, né, num padrão normativo e seguiu, né? As normas evoluem também, né? Tem a questão também que acaba que a exigência ao longo dos anos ela vai mudando, né? E acaba sendo certamente maior do que anteriormente. Mas existem item básico, às vezes, que a gente tem que preocupar, obviamente, com a estrutura do funcionamento, mas também com a segurança até do técnico de manutenção, né? Tem um guarda-corpo adequado, né? Tem uma estrutura ali para a pessoa poder trabalhar com segurança, o acesso ao poço, como é que ele é, né? Ou seja, como é que está essa estrutura, e até mesmo com equipamento, né? Se o sistema de frenagem também é adequado, ou seja, ele hoje atende o que a norma hoje exige, né? Muitas das vezes os elevadores mais antigos, você tem alguns problemas, tem algumas limitações, né? Não que sejam, teriam que ser totalmente retirados, mas de repente você consegue fazer uma atualização e ir migrando, né? Isso eu achei muito interessante, que consegue agregar, e não simplesmente porque quando você tem uma equipe de manutenção fixa e você vai trabalhando, você vê muitos itens padrões, né? O que é os itens padrões? Pô, cabo de aço, cabo, não, cabo de extração, isso é item, normalmente eles acompanham um pouco mais próximo, você tem relatório. Um vazamento numa máquina, no motor de tração, você até visualiza muitas das vezes, né? Então, você, às vezes, facilita você cobrar, mas quando você vai entrar para ver, desde o mecanismo de porta, quando você vai ver a máquina propriamente dito por dentro e fazer o checklist ali com base na norma, você vê que tem uma gama de itens muito maior e que muitas das vezes a gente não tem aquele olhar clínico como vocês têm para poder diagnosticar se a empresa, se os técnicos, né, estão se atentando a isso, né? E eu acho que isso é um grande diferencial e que facilita para quem está fazendo a gestão conseguir tomar decisões e pautar, né? Eu até estava vendo, ia pedir para você comentar também, porque tem alguns técnicos, você colocou da qualidade dos técnicos, é, que usam algumas artimanhas ou artifícios que podem colocar em risco, né? Uma delas, por exemplo, o pessoal fala, fusível de comando, precisa liberar o elevador, jampeia lá o comando, faz algumas coisas para colocar a máquina operacional, só que aquilo ali fica ad eterno, né? Virou paisagem ali, vamos, vida que segue. E eu queria que você comentasse dos riscos, né, que isso pode gerar e da forma como que isso pode se levar, conduzir, né, para um problema muito mais grave. Na realidade, o que acontece? Um fusível, né? Ele basicamente, ele é uma lâmina de metal, né? Ou um filamento que derrete, né? Quando existe uma sobrecarga no circuito, né? Bom, como fusível, vamos dizer assim, passa a corrente nele, ele é um elo de ligação com o comando. Se você faz ali alguma adaptação, né? Que seja, vamos dizer assim, o provisório, muitas vezes vira permanente, né? Você corre o risco, né? Vamos dizer assim, em caso de uma sobrecarga, no caso, vamos dizer assim, real, né, de uma situação realmente anormal, né, queimar itens caros, né, do elevador, placas, né, placas eletrônicas e outros itens eletromecânicos, né. Então, é importante, não só isso, como também, né, vamos dizer assim, itens de porta, né, eu já vi, né, a gente já viu aí muita gambiarra, né, como eles fazem aí, um improviso técnico, puxa o técnico que a turma do campo faz, né. A gente já viu muita gambiarra aí e realmente, né, não é uma coisa, né, vamos dizer assim, né, que é que deva ser feito, né? Então isso aí deve ser evitado porque hoje em empresas maiores, né, empresas multinacionais, isso é caso, vamos dizer assim, se uma empresa, né, um técnico de rota, né, que a gente chama isso, o técnico foi em determinado local e depois alguém identificou após aquele chamado, alguém, né, vamos dizer assim, numa
uma vistoria de rotina dele, de qualidade, alguma coisa, alguém vistoriou, isso é caso de demissão por justa causa. Né? É uma coisa que deve ser evitada. Você tinha tocado também na questão de normas, né? Eu queria esclarecer uma coisa aqui. Né? Esse trabalho, o que acontece? Nós temos uma norma, eu até participei, né, do grupo de trabalho no final dela, né, que essa em São Paulo, né, a gente tem um grupo de trabalho aqui em BH também, eu até participei nesse grupo de trabalho, né, vamos dizer assim, na finalização dela, né, então, a primeira revisão dela, vamos dizer assim. Né? Então, a norma NBR 15597. O que é essa norma da BNT? Né? O que implica, né, vamos dizer assim, os requisitos dela? Os requisitos dela, na realidade, são requisitos, né, para melhoria de segurança em elevadores já existentes, que é o caso da maioria, né, vamos dizer assim, né, dos elevadores que existem aí. Né? Então, essa melhoria, existe até um erro, por exemplo, que às vezes as pessoas, né, enxergam de uma maneira errônea, né, o leigo, isso é normal, né, entre desempenho e segurança. Tá? Então, o que acontece? Quando você moderniza um elevador, você tem essa norma, ela prioriza a melhoria de segurança nos elevadores, até coisas que você já citou anteriormente, por exemplo, a cabine do elevador, iluminação de emergência, né, um alarme de emergência, a possibilidade de comunicação, né, externa, né, vamos dizer assim, do passageiro que ficou preso ali, né, com o exterior, né, que vocês devem ter uma sala, né, vamos dizer assim, uma central aí, né, para poder comunicar. No prédio, geralmente, é a portaria, né? Então, várias coisas na casa de máquinas também, em cima da cabine, né, que seria o guarda-corpo, seria a iluminação, né, do poço, que na realidade, que a gente chama de poço também, onde o elevador corre é a caixa de corrida, e o poço é a parte inferior, né, o finalzinho ali, seria do piso extremo inferior, que sobrou ali, aquele buraquinho ali. Né? Então, são itens, né, vamos dizer assim, que a norma pede para melhoria da segurança nos elevadores, né, entre outros. E o desempenho é diferente. O que você vai ver com o desempenho? Quando você coloca um quadro novo, microprocessado, você não melhorou a segurança. Em alguns aspectos, sim, que você pode ter algumas coisas, né? Alguns dispositivos eletrônicos ou eletromecânicos, né? Relé falta de fase, relé, né, inversão de fase e algumas coisas que você possa, né, melhorar, né, a segurança do seu elevador. Mas, no geral, você melhora a segurança seguindo os requisitos dessa norma. E você melhora o desempenho, então, quando você coloca um quadro eletrônico processado, o que você tem de melhoria de desempenho? Você tem melhoria de desempenho, que o elevador pode funcionar em comando duplex, né? O consumo de energia ele é menor, né? Você tem, né, vamos dizer assim, você tem algumas, né, entre outras, né, agora que eu estou me lembrando aqui, você tem algumas vantagens, que são vantagens a nível de desempenho. Né? Paradas, né, e paradas de partida suaves, né, vamos dizer assim, nivelamento preciso nos níveis de andares. Né? Então, tudo isso aí é melhoria de desempenho, mas não implica em qualidade, porque qualidade, perdão, não implica em segurança, né? Porque, exceto no caso do desnível no piso, que pode, né, trazer aí alguma queda, né? Vamos dizer assim, você não vê o desnível, né? E pode cair tanto para dentro da cabine como para o poço ali, em função do desnível, né? Mas melhoria, né? E é uma coisa interessante porque essa norma ela traz nível de prioridades, ela traz os riscos, né? Essa norma ela foi baseada na norma europeia, que é a N81, né? E ela traz os níveis de risco. Então, especialistas europeus, né, em elevadores, né? Eles fizeram essa norma aí baseado, né, vamos dizer assim, em estatísticas de acidentes, entendeu? Então, essa norma ela traz níveis de prioridades, vamos dizer, nível de risco, vamos dizer assim, alto, baixo, né? Melhor, alto, médio, baixo, né? Isso aí você tem o condomínio, né? O shopping, né? Um cliente comercial ou residencial, ele tem como planejar, né? Vamos dizer assim, a adequação dos seus elevadores em função dos riscos, né? Em função da gravidade dos riscos. É uma coisa muito interessante, né? E o nosso trabalho também é todo focado, a gente faz também muito trabalho para a modernização de elevadores, ele é todo focado nos princípios dessa norma aí. Ok? Não, bacana, eu acho que ficou bem explicado. Vamos falar um pouquinho agora sobre escada rolantes, né? Falar aí um pouquinho do outro tema aí também que tem aí bastante relevância e tem muita aplicação, né? Principalmente em shopping aí, que geralmente é muito verticalizado. A primeira preocupação, quando nós da área de operações pensamos em escada rolante, são na questão dos acidentes, né? A gente vê aí até vídeos e principalmente até alguns chineses aí com relação a alguns problemas de escada rolante. Hoje, como é que você vê, o que que você acha que é mais crítico que poderia levar aí a um acidente na escada rolante, que é tudo que um shopping não quer, né? Então, queria que você comentasse um pouquinho de quais são os itens mais críticos aí.
Na realidade, né, você tem alguns recursos, você tem alguns os itens, né? A escada rolante, a complexidade mecânica dela é muito maior do que a dos elevadores. Então, você tem vários limites, né, vamos dizer assim, dispositivo de segurança para interromper o funcionamento da escada rolante em caso de alguma anormalidade, tá? Então, essas anormalidades, elas podem ser, né, vamos dizer assim, que tipo de anormalidade, né, pode ocorrer, né? Vamos dizer assim, dispositivo de entrada de corrimão. Então, abaixo onde o corrimão entra ali, você tem ali uma capinha preta ali, criança, alguém ali brincando ali, pode enfiar a mão ali, né? E tem um contatinho ali. Você pressionar um pouquinho, né? Vamos dizer assim, empurrar ali com força ali, você vai ver que instantaneamente a escada vai parar, né? Então, você tem vários dispositivos na escada, né? Para proteção. Dispositivo, vamos dizer assim, contra queda de degrau, por exemplo, se o degrau da escada ele afundou um pouco, né, seja por qualquer motivo, né, então o que acontece? Né? Ele para imediatamente, instantaneamente, você tem ali um limite ali para poder detectar aquela falha. Você tem aquelas faixas amarelas, né, nas laterais da escada, essas faixas também, nas laterais ali, você tem a saia de proteção ali, né, que são as laterais ali. Então, se alguém ali pressionar alguma coisa, um objeto, uma pessoa, né, vamos pressionar ela, instantaneamente ela vai parar. Né? Então, são vários dispositivos de segurança que fazem parte desse conjunto. Tá? Mas o principal de tudo isso aí, né, não só a escada rolante com elevador, mas é uma inspeção contínua, né, vamos dizer assim, desses limites. Então, fazer os testes funcionais desses limites de segurança aí, para verificar, né, a condição de operação, né, a condição de operação desses limites, porque se não houver uma boa manutenção, né, o que acontece? Na hora que precisar, esse limite não funciona. Né? Então, em escada rolante também, existe uma incidência de acidentes muito maiores. Por quê? Porque a escada, né, depende muito, vamos dizer assim, do usuário. Né? Então, você tem uma coisa que a gente recomenda, seria aquelas escovas laterais, né? A proteção ali, vamos dizer assim, os pentes ali, onde que entra, vamos dizer assim, na entrada, né, vamos dizer assim, saída das escadas ali, né, se não tem dentes quebrados, aqueles pentes, né, que são, os pentes, o que são? São os dentes vamos dizer assim, que caminham dentro das ranhuras, os dentes da escada, eles têm as ranhuras, então eles caminham, né, vamos dizer assim, dentro das ranhuras das escadas ali, né, e aquilo ali quebrando ali existe uma folga entre o pente e a proteção, né, vamos dizer assim, dele ali. Então, tudo isso tem que ser observado periodicamente para evitar acidentes. Né? Então, mas ela depende muito, por exemplo, adereços, pessoas, por exemplo. Já aconteceu aqui um shopping de Belo Horizonte, não, e ocorreu uma coisa muito desagradável com a pessoa que estava com a saia grande, né, vamos dizer assim, justamente por isso, às vezes o pente está quebrado e aquilo ali introduz ali e tal, né, ela ficou de calcinha. Foi um negócio complicado, né? Então, são itens que podem ser evitados, né? São itens que podem ser evitados com procedimentos de manutenção e corretivos também, com a troca, né? Vamos dizer assim, verificando que esses itens aí estão com problema, né? Trocar isso aí, né? Porque, infelizmente, não tem como, né? Vamos dizer assim, a nível de escada rolante, não tem como coibir, né, vamos dizer assim, 100%, né, vamos dizer assim, às vezes a imperícia da pessoa, o mau uso, né, ele pode provocar um acidente, mas estando de acordo, né, vamos dizer assim, a manutenção estando em dia, todos os itens, né, porque se vier a acontecer alguma coisa, no caso de um perito, ele vai conferir, tudo assim, estava funcionando esse item, esse limite de segurança, né, essas folgas que tem aqui entre o pente, né, os degraus da escada, aqui a folga está dentro, né, vamos dizer assim, do requerido. Quando está tudo dentro do requerido, falou, foi um ato, infelizmente, foi um ato de total imprudência, né? E o condomínio não tem nenhuma responsabilidade sobre isso. Né? Então, é uma coisa importante manter, porque muitas vezes hoje, hoje com a tecnologia, com a avanço da tecnologia, né? Por exemplo, elevadores, o que acontece? Você já tem, vamos dizer assim, você já tem em tempo real, né? Você já tem, né, através acho, não sei se é via MOL, não, isso aqui acho que é via né? Não sei se é via modem, não sei. Né? Geralmente Aí tem uns realmente módulozinhos que você faz comunicação, né? A gente também tem uns no elevador, faz aqueles módulos. é um módulozinho que você já faz a comunicação direta, né? Vamos dizer assim, com a empresa fabricante, né? E ele já, em tempo real, ele já te fala, tem um problema na porta do pavimento tal. Mas nada, no meu pensamento aqui, né? Eu acredito, vamos dizer assim, que a manutenção ela nunca será totalmente substituída por recursos tecnológicos. Né? Então, uma boa manutenção
é imprescindível para o funcionamento seguro, né, e aumento da vida útil do equipamento. Então, não tem nada, né, ele avisa que tem um problema, né, mas se não tiver uma intervenção de uma boa manutenção, o problema vai continuar, vai continuar a reportar lá vamos dizer assim, na Sim, central, né, assim, central técnica lá de determinada empresa, que aquele problema está sendo reincidente. Por quê? Porque não teve ninguém qualificado que foi lá, né, e resolveu aquele problema. Entendeu? E escada a gente não verdade. tem, mas os principais requisitos e também a proteção, né? Porque existem muitas crianças, hoje já tem alguns recursos, né, de proteção, né, em acrílico, para poder evitar, né, vamos dizer, principalmente crianças ficarem ali, né, brincando nas escadas, descendo, e isso aí evita esse tipo de coisa. Eu acho importante colocar esse acessório de segurança, apesar, né, e eu acho que evita realmente, pode evitar realmente acidentes. Ok? Não, tá certo. E falando um pouco aí já de manutenção aí, vamos falar um pouquinho de corretiva. A escada rolante, né, ela tem alguns itens aí mais onerosos, né? Além do corrimão ali, que você consegue acompanhar ali o desgaste, né, que hoje em dia virou uma coisa, infelizmente, com a durabilidade menor, né, do que a gente estava acostumado aí no passado. Existe aí, por exemplo, a questão do esteirão. Hoje, a gente tem lidado um pouco com um dilema, né? Que provavelmente, quando a gente tem um problema no esteirão, você tem duas possibilidades, né? Ou você trocar aquele conjunto de esteirão, ou você fazer o recondicionamento dele. E aí tem duas vertentes que algumas empresas defendem que os esteirões novos, que muitas das vezes são de marcas chinesas, eles são muito mais frágeis que o esteirão antigo e preferem fazer o recondicionamento dessa peça, né? Ou seja, eles acham que dependendo do nível do que foi o desgaste, é mais fácil recondicionar porque aquele equipamento ele é mais robusto. Eu queria que você desse a sua visão disso, né? Ou seja, com relação ao esteirão, quando você hoje se depara com um problema ou tem que substituir esse esteirão, o aconselhável é realmente substituir ou você acredita que o recondicionamento, em alguns casos, ele pode ser aplicado? Explicar aqui, vamos dizer, por alto. O esteirão, na realidade, o que acontece? A escada rolante, os degraus da escada rolante, eles fazem um circuito tipo loop, né? Um circuito fechado. Né? Então, o que acontece? Os degraus, quando eles somem ali, eles estão passando por baixo, né? Estão fazendo um circuito fechado ali. E o esteirão, né, que seria uma grande corrente, né, uma corrente de elos, né, ela né, vamos dizer assim, ela é responsável por essa, né, por esse movimento mecânico das escadas. E esse movimento é sincronizado. Então, com o passar do tempo, né, o desgaste, então você tem ali uma falha de sincronismo pelas folgas, pelos itens ali, né, vamos dizer assim, de conexão ali, você tem ali um problema. A nível, isso que você falou aí, né, vamos dizer assim, do esteirão, dessa corrente, né, o pessoal na prática chama de correntão também, né, depende do lugar, na área de elevadores, escadas, existe uma nomenclatura. Acho que o mais difícil de tudo aí é padronizar. A BNT tentou uma vez fazer uma padronização, mas não conseguiu. Né? Espero que consiga dentro em breve, porque depende da coisa peculiar de cada região. Né? Sim. Então, esse esteirão aí, o que acontece? Esse recondicionamento, né, eu concordo com você no que diz respeito, vamos dizer assim, né, vamos dizer assim, esse correntão aí que vem, né, vamos dizer assim, do exterior, da China, né? Mas eu, no caso aí, o que eu sugiro não seria um recondicionamento, seria a compra, né? Mas cada caso é um caso, tem que ser avaliado, né? Mas seria a compra de um novo esteirão e o reaproveitamento, né? Vamos dizer assim, dos eixos fixadores, né? Dos degraus de escadas, né? Vamos dizer assim, no esteirão, entendeu? Porque nesse caso aí você Entendi. tem uma economia de 30%, né? E tem que ser para uma empresa qualificada, que já tem, vamos dizer assim, né? Condição de executar esse tipo de serviço, né? E porque a nível de recondicionamento, né, a gente tem visto isso com algumas empresas tradicionais no ramo de escadas aí, né, o pessoal não aconselha, né, mas a nível de, perdão, a nível de recondicionamento, mas a nível, vamos dizer assim, de comprar um esteirão novo e aproveitando os pinos, então você não trocando aquilo ali, né, porque no mercado também, por exemplo, a China, ela tem bons fabricantes e maus fabricantes, né, então tem que descobrir o bom, né? Porque realmente, Verdade. se o fornecedor, se ele ficar olhando muito, vamos dizer assim, a margem de lucro dele e esquecer da qualidade, ele vai ter problema. Você tinha falado também de corrimãos, né, da questão de corrimãos que têm se degradado com menor tempo de uso e tal. O que acontece é o seguinte, o corrimão, né, a vida útil do corrimão, ela está diretamente, né, são três, no meu modo de ver, são três fatores básicos, né,
que influenciam, vamos dizer assim, numa vida útil boa do corrimão, né? Primeiro, a origem, né, vamos dizer assim, do fabricante, né? No caso aí, você falou, o fabricante chinês, né, a origem do fabricante, né? E tem o bom e tem o ruim, que seja um fabricante bom aí, né? Bom, A origem do fabricante, a montagem também, a qualificação do pessoal que fez a montagem, que se tiver uma montagem errada pode comprometer a vida útil, né? E a manutenção preventiva, que você pode ver erros também, vamos dizer assim, na manutenção preventiva, desalinhamento, né? Desalinhamento da polia tensora da correia, você pode ver ali também, né? O pessoal na prática chama de largatos, que é um conjunto de rolamentos que ficam, vamos dizer assim, nas extremidades, né, das escadas de um lado e do outro, né? Onde a correia desliza, né? Então, aquilo ali, se aquele rolamento ele está gasto, se ele está travado ali, né, se passou da hora de trocar, ele vai fazer um suco, né, interno no corrimão, com isso diminuindo a vida útil. Se a polia tensora, que eu mencionei há pouco, se ela está desalinhada, ele vai fazer uma marcação lateral, né, vamos dizer assim, na correia. Então, a manutenção preventiva ela é muito importante também, porque se ela passou do tempo, se ela não viu alguma coisa, se deixou, infelizmente isso acontece na área de elevadores, na área de escadas rolantes, se o pessoal passou do momento, né, vamos dizer assim, de trocar aquilo e não verificou, infelizmente esse ônus ele sobra, né, para o contratante, entendeu? Esse ônus sobra para o contratante. Por isso que é importante essa avaliação periódica, né? Infelizmente, no Brasil, o que acontece? Eu estava falando um pouquinho de consultoria, que é o nosso trabalho de dia a dia, né? Então, a nível, vamos dizer assim, no Rio de Janeiro, aí vocês têm um órgão que é o GEM, né? Esse sim, órgão seria uma gerência, né? Vamos dizer assim, equipamentos mecânicos, se não me engano, a sigla, né? Então, esse órgão, por exemplo, anualmente, cada empresa ela tem que enviar eletronicamente um laudo técnico falando das condições do equipamento. Só que não tem ninguém, né, não tem nenhum órgão, vamos dizer assim, ela mesma atesta a respeito da qualidade do serviço dela, daquilo que precisa ser feito ou não precisa ser feito. Né? Não há não há uma palavra, vamos dizer assim, né? Não há um diagnóstico técnico, né, de terceiros para poder avaliar a empresa está falando a verdade ou não está falando a verdade, está certo ou não está. Né? Ela está me pedindo para trocar um item, mas esse item está sendo trocado agora porque realmente a vida útil dele expirou, chegou em final de vida útil, ou porque a manutenção foi mal feita e agora o meu cliente vai ser onerado com isso aqui. Então, isso é importante. No Brasil não tem isso, mas em países, né, de primeiro mundo, Estados Unidos, Japão, né, Reino Unido, você tem, né, vamos dizer assim, Inglaterra, você tem essa, 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 essa avaliação anual, tem alguns países que são até mais severos, né, tem até semestrais essas avaliações, para poder dar um atestado, né, vamos dizer assim, de conformidade, um atestado de segurança, né, geral desses equipamentos. Infelizmente, aqui não tem. A própria empresa, né, ela faz isso. Então, em função de uma lei, né, que não inexistente, né, então, é uma coisa até importante as empresas, quer dizer, as empresas, né, e os órgãos, as entidades, né, vamos dizer assim, de categoria, né, se unirem nesse sentido, né, para poder fazer isso, porque é uma coisa que fica, né, o cliente ele fica meio que desprotegido ali, né, ele não sabe se é sim, fogo amigo ou se, né, isso que ele não está é. recebendo, se é fogo inimigo que ele está recebendo ali, né. Então isso é importante para poder ter uma avaliação, né, imparcial aí e saber realmente o que está acontecendo, né? Não, eu acho que você colocou bem, assim, em linhas gerais, né? Ou seja, os equipamentos em geral, a manutenção é o carro-chefe para ele ser duradouro, para ele não apresentar problemas, para você acompanhar. E não cabe a gente simplesmente entregar isso na empresa terceirizada e acreditar ali que por ela ter um responsável técnico e ter todo um aparato, que aquilo é suficiente, né? Ou seja, você delargou ali e falou, agora é com vocês e está tudo certo, eu vou só abrir chamado. Se nós pararmos de acompanhar, de avaliar, de inspecionar, acaba que o decorrer da questão da mão de obra, dela poder ali te atender, acaba não sendo suficiente, porque, como você colocou, é muito difícil você ter ali uma qualificação e as pessoas terem essa proatividade de ter ali um acompanhamento, um procedimento, né, todo um aparato, sem ter o olhar do dono, aí, do responsável, né? E eu acho que isso que o trabalho de vocês trazem é interessante por isso, que ele te dá uma visão mais ampla e você traz a empresa para próximo de você e fala, e aí, o que, que nós vamos fazer, né? Nós vamos caminhar aqui para a gente corrigir, vocês não estão satisfeitos, o que está acontecendo, né? Vamos ajustar aqui nossa casa, porque a gente não pode continuar dessa forma e a gente precisa elevar o nível de qualidade para a gente continuar aí atendendo com excelência, que é o propósito de todos.
Cláudio, eu queria agradecer aí a sua presença, o seu tempo. A gente pôde aí ver aí itens importantes no dia a dia aí da nossa operação de elevadores, escada E rolantes. lembrei só de uma coisinha aqui, né? O que está acontecendo aí, a nível, né, local, né? Algumas empresas, né, vamos dizer assim, não só de fabricantes, né, vamos dizer assim, elevador, escada rolante, mas também de elevadores, estão pedindo para poder fazer um recall de alguns itens, né? Então, eu Sim. acho importante, né, vamos dizer, a partir do momento que eles pedem para fazer, né, esse recall, eu acho importante porque provavelmente já aconteceu algum acidente, já aconteceu algum problema que eles estão se precavendo para que não tenha, né, vamos dizer assim, né, problemas maiores, né, com a reincidência desse tipo, né, de incidente ou de acidente, né? Então, acho que isso aí deve ser autorizado, né? Deve ser autorizado, mas com a presença do técnico de manutenção da empresa atual, para poder estar conferindo se o pessoal não está mexendo em nada, está, né? Eu acho uma coisa importante, porque você não tem custo para o shopping, não tem custo para o condomínio, né? Sim. E eu acho importante isso aí, porque realmente eu tenho ciência de problemas, né? Problemas realmente de projeto, né? Que tem provocado, né, acidentes e acidentes até fatais. Não, isso é bacana. Esse ponto que você colocou é importante, que realmente é um item que nós temos que tomar atenção, porque acontece com frequência e às vezes é mal entendido, né? Às vezes fica parecendo que a empresa que é detentora da marca, né, está ali tentando implantar um problema para poder se aproximar ou chegar mais perto do cliente. Às vezes nem isso, às vezes é igual você colocou, às vezes é simplesmente uma coisa que eles já viram que gerou transtorno e você pode evitar aí novos acidentes. Cláudio, queria agradecer a presença, muito obrigado. E com certeza a gente vai ter aí a oportunidade de falar um pouco mais sobre escada rolantes e elevadores, viu? Obrigado. Se quiser dar uma última palavrinha e dar uma mensagem final aí para o pessoal com relação à escada rolante e elevador, fica à vontade. Eu queria deixar aqui o endereço do nosso site, né? Telefone, eu posso deixar? Tem algum problema? Pode? Não, pode deixar. Bom, a gente está aqui em BH, mas nós realizamos também trabalhos, né, em outras cidades, né, em outras capitais, né? E o endereço do nosso site é vertical, www.verticalconsultoria, junto, né, .com, tá? E o nosso telefone, meu nome é Cláudio Ghisoli, conhecido mais como Ghisoli, né, que é sobrenome italiano aí, né? E o telefone, né, o DDD 31, né, o número, o telefone fixo é o 33 37 9695, né? Ou é o 31 99795 3618. 31 99795 3618. Esse número também é o WhatsApp, se alguém quiser, né, enviar alguma mensagem, alguma dúvida, né? Qualquer coisa a gente está, né, dentro da limitação do nosso conhecimento, a gente está disponível aí para poder esclarecer as dúvidas, né? E prestamos também para condomínios, prestamos também, além da consultoria presencial, uma consultoria, né, à distância, somente para reuniões de condomínio, avaliação de propostas, né, alguns itens, né? É, a gente presta esse tipo de serviço para todo o Brasil, ok? Foi um prazer, né? Espero que esses esclarecimentos aí eles sejam úteis, né, para pessoas, né, que administram, né, um condomínios, que é o seu caso aí, para pessoas, sejam eles comerciais ou residenciais, e para pessoas também que são leigos, usuários dos elevadores, síndicos, né, sejam profissionais ou sejam síndicos, né, moradores, né, residentes. É, e a gente está aí, agradece pela oportunidade, né, e deseja realmente que esse pouquinho que a gente falou aí sirva de, né, tenha algum proveito aí para os usuários de elevadores aí, ok? Tá certo. Boa noite, pessoal. Obrigado aí. Até o próximo vídeo. Ok.